Louvado seja Deus! Sermões Clássicos, capítulo 14. A unção destrói o jugo. Autor Kennedy Reagan. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 10, versos 27. A palavra nos diz: e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de que a Bíblia fala aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo. Podemos aprender um importante princípio sobre como a unção produz resultados ao observarmos o ministério de Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, temos uma ilustração da unção da cura demonstrada no caso da mulher que sofria de hemorragia. Marcos capítulo 5, versos 25 a 34, nós lemos: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera tal coisa. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Há duas palavras-chave nesse relato da cura da mulher que tinha a hemorragia: poder e fé. A palavra grega dinamis é traduzida como poder ou poder milagroso. Jesus, sabendo imediatamente que dele saíra poder, olhou em volta e perguntou: quem me tocou? Depois olhou em volta e viu quem o tocara e disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Está em Marcos capítulo 5, versos 34. Algumas pessoas dizem: eu pensava que o poder que saiu dele, ou seja, o poder que saiu de Jesus, a unção da cura, havia curado a mulher. Mas Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Por que ele disse isso? Anos atrás ouvi um professor numa conhecida universidade dizer: quando discutimos verdades bíblicas, muitas vezes é como se escalássemos uma montanha. Você escala por um lado e tem uma vista, você escala por outro lado e tem outra vista, mas a montanha ainda é a mesma. Qual das vistas é a correta?
Isso depende de qual lado da montanha você está olhando. A verdade bíblica também é assim, de um ponto de vista. O que curou o corpo da mulher foi o poder de cura que saiu de Jesus. Mas, por outro lado, foi sua fé que recebeu a cura, pois foi somente quando sua fé ativou a unção da cura que o jugo da escravidão foi quebrado, a doença em seu corpo desapareceu. Quando Jesus perguntou: "Quem me tocou?", os discípulos lhe disseram: "Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?" Marcos, capítulo 5, versos 31. Em outras palavras, estavam dizendo: como o Senhor pode perguntar quem lhe tocou quando tantas pessoas lhe tocaram? Você sabe que se estivesse no meio de uma multidão em que todos se apertassem, você seria tocado por todos os lados, mas o poder de Deus não é ativado quando por toques acidentais. Então, tenho certeza que algumas pessoas entenderam, né, essa atitude de Jesus. Aquelas pessoas que estendiam as mãos em meio à multidão e tocavam em Jesus por curiosidade para ver se algo aconteceria e nada acontecia. O poder de Deus também não é ativado por toques de curiosidade. Não. Jesus disse: "Filha, a tua fé te salvou." Está em Marcos capítulo 5, versos 34. É o toque de fé que libera o fluir do poder de Deus. Sabemos que Jesus foi ungido com poder porque Atos 10:38 diz: "Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder." Lemos também quando Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu." Lucas 4:18. Nessa mesma passagem, Jesus disse: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Lucas capítulo 4, versos 21. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: "Estou ungido." Então sabemos que Jesus foi ungido ou ordenado pelo Espírito Santo, e mesmo assim, na maioria das vezes, ele não curou as pessoas apenas pela unção. Geralmente a fé da outra pessoa também estava envolvida. Ao ler com atenção os 4 evangelhos, você não encontrará nenhum texto em que Jesus diga: "Seja feito conforme a minha fé." Nenhuma só vez Jesus disse a alguém: "Seja feito conforme a fé dos apóstolos." Mas, como vimos nesse relato da mulher que tinha hemorragia, vez após vez Jesus disse: "Seja feito conforme a tua fé." Mateus capítulo 8, versos 13, capítulo 9, versos 29, capítulo 15, versos 28, Marcos capítulo 10, versos 52. Precisamos estar conscientes de que Deus está presente em todos os lugares e, sendo assim, seu poder também está. Talvez esse poder não esteja se manifestando, mas está lá. Porque o poder de Deus não se manifesta em todas as circunstâncias para curar todos os doentes? Por uma simples razão. Para que o poder ou a unção sejam ativados ou liberados, é necessário que alguém exerça fé. Veja, o poder de Deus permanece inativo, passivo ou inerte, até que fé seja exercida. Mas, uma vez ativado, o poder divino quebrará
todo o jugo. Louvado seja Deus! Esse mesmo princípio de ativar uma fonte de poder se aplica à esfera natural. Por exemplo, ligar um ventilador numa tomada elétrica em um dia quente de verão ativa o poder da eletricidade e leva o ventilador a refrescar o ar. Entretanto, se ninguém ligar o ventilador, ele não vai funcionar e a sala vai continuar quente. Nesse caso, o poder da eletricidade, está presente e disponível para refrescar a sala, mas não está sendo utilizado ou ativado, a fim de acionar a chave do poder e refrescar a sala. Alguém precisa ligar o ventilador. Foi da forma mais difícil que aprendi esse princípio de liberação do poder de Deus através da fé. Ainda menino, quando no leito de enfermidade, estava de cama há 16 longos meses. Durante aquele tempo, o poder divino de cura estava disponível, mas não fui curado porque não sabia como exercer minha fé e ativar o poder. No entanto, finalmente comecei a entender o que Marcos capítulo 11, versos 24 estava dizendo. Tudo quanto em oração pedirdes, crede, que recebestes e será assim convosco. Estiver orando durante todos aqueles 16 meses para ser curado. É possível fazer muita oração quando se está na cama por 16 meses. Imagine. Eu orava e chorava, chorava e orava vez após vez, esperando que Deus me curasse. Eu pensava que quando estivesse totalmente curado, quando meu coração estivesse batendo corretamente, minha paralisia tivesse acabado e minha doença sanguínea estivesse sob controle, então eu acreditaria que estava curado. Mas um dia, quando lia Marcos 11, 24, percebi que meu pensamento não estava de acordo com o ensinamento bíblico. Vi que Marcos 11, 24 estava dizendo: quando orarem e pedirem alguma coisa, creia que já o receberam, qualquer que seja a sua necessidade. E assim tudo será dado a vocês. Eu desejava ter meu corpo curado. Então, quando vi o que Marcos 11, 24 estava realmente dizendo, disse em voz alta: percebi. Enquanto estou aqui deitado nessa cama, com meu coração batendo descompassadamente, com meu corpo ainda paralisado e com esta incurável doença sanguínea, preciso começar a crer que recebi a cura. Ao ver isso nas Escrituras, comecei a dizer em voz alta: creio que recebi cura para o meu coração debilitado. Creio que fui curado da minha paralisia. Creio que recebi cura para a doença sanguínea incurável. Creio que recebi cura do topo de minha cabeça até a sola do meu pé. Nunca ouvira falar que alguém tivesse feito aquilo. Eu estava apenas seguindo a direção do Espírito Santo e a palavra de Deus. Nunca ouvira ninguém dizer: louvado seja o Senhor ou glórias a Deus. Mas dentro de mim havia uma enorme necessidade de louvar e magnificar a Deus. Comecei a dizer: obrigado, Senhor, por minha cura. Obrigado, Deus, porque meu coração está bem.
Obrigado, Deus, porque minha paralisia está curada. Obrigado, Deus, porque a doença sanguínea está curada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu disse, realmente acredito. E aquela voz interna, que algumas vezes chamamos de aquela vozinha lá de dentro, disse, então, levante-se. Pessoas sadias devem estar de pé às 10h30 da manhã. Ouvir o Espírito Santo dizer aquilo, minha mente quis assumir o controle. Minha razão quis questionar. Como uma pessoa paralisada vai se levantar? Mas, em vez de ceder, fiz um esforço, empurrando os braços, consegui me sentar. Consegui colocar minhas pernas para fora e me agarrei à cabeceira da cama. Não tinha o controle total dos meus braços e lá estava eu, nenhuma mudança aparente, apenas agarrado à cabeceira. Então disse em voz alta, quero anunciar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, de todos os santos anjos que possam estar presentes neste quarto, e do diabo e de qualquer espírito maligno que aqui estejam, que de acordo com Marcos capítulo 11, versos 24, creio ter recebido a cura para o meu corpo. Quando falei isso, senti um impacto no topo de minha cabeça. Era o poder do Espírito Santo. Tive a sensação de que alguém acima de mim estava derramando mel quente sobre minha cabeça. Aquilo escorria como brasa, descendo por meu corpo e braços, até a ponta dos meus dedos dos pés. Até então eu tinha algum movimento na parte superior do meu corpo, mas da cintura para baixo não tinha sensação alguma. Eu não sabia que meus pés estavam lá, a menos que olhasse e os visse. Mas quando aquele calor lentamente fluiu pelo meu corpo, recuperei todas as sensações. Conforme o poder de Deus chegou à ponta dos meus dedos dos pés, tive a sensação de que milhões de alfinetes espetavam minhas pernas. Imagine como ficariam suas pernas se, depois de 16 meses na cama, você se levantasse de repente e toda a sensação delas tivesse voltado. Portanto, lá estava eu, de pé ao lado de minha cama, sem nenhum sintoma de doença. O poder de Deus havia estado naquele quarto durante aqueles 16 meses que eu estava de cama. Eu apenas não sabia como acioná-lo através da fé. Voltemos ao exemplo do ventilador. Seria muito estranho se alguém dissesse, tem um ventilador para refrescar esta sala? Não está ligado? Mas estou apenas esperando que a eletricidade o faça funcionar. Aquele ventilador não irá funcionar a menos que alguém o ligue. A eletricidade já está lá.
Alguém simplesmente precisa acionar a chave para ativá-la. Aconteceu o mesmo com a minha cura. Eu simplesmente precisava acionar o poder de Deus que já estava disponível e ativá-lo pela fé em sua palavra. Quando a fé está misturada ao poder de Deus, a unção quebra todo o jugo. Se as pessoas percebessem que há poder suficiente, mas que suficiente, em todos os quartos de enfermos para curar qualquer um que necessite de cura. Podemos ver um exemplo disso no ministério de Jesus em Lucas capítulo 5. Lucas 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Note duas coisas. Primeiro, o poder do Senhor estava presente para curar pessoas. Jesus foi ungido com aquele poder. Segundo, note que, apesar de o poder do Senhor estar presente para curar, não é mencionado uma pessoa sequer que tenha sido curada. O único que a Bíblia registra ter sido curada nesta passagem foi o paralítico, colocado dentro da casa pelo telhado por seus 4 amigos. Está em Lucas capítulo 5, versos 18 e 19. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele paralítico porque viu a fé que tinham. Lucas capítulo 5, versos 20 a 25. A fé daqueles 4 homens. Mas a fé do paralítico ativou o poder de Deus para efetuar a cura no corpo do homem e o paralítico imediatamente se levantou curado. É nesse ponto que alguns cristãos falham. Eles pensam, não temos a unção. É por isso que não recebemos nada de Deus. Não é verdade? Eles têm o poder de Deus o tempo todo, apenas ainda não acrescentaram fé a este poder, apenas não sabem acionar o poder que já está disponível para eles. Oh, glórias! O poder de Deus não fará nada por si mesmo. É inativo, inerte e passivo até que lhe seja acrescentada a fé. Até que alguém o acione crendo e agindo com base na palavra de Deus. Veja, a fé ativa a unção ou o poder de Deus. Se não houver fé para acionar a unção, nada acontecerá. Acrescente fé a qualquer coisa que esteja esperando de Deus. Exercite sua fé e veja Deus trabalhando em seu favor enquanto sua unção quebra todo o jugo da escravidão. Pai, papaizinho, capacita-nos, dá-nos forças. Ajuda-nos a ativar essa fé. Arranca de nós essa incredulidade para que assim o Senhor possa funcionar neste mundo que jaz no maligno através dos teus instrumentos. Que nós possamos, como instrumentos, ativar a fé, o poder, a autoridade que o Senhor nos deu. Em Efésios capítulo 1, versos 3. Em nome de Jesus. Amém.